Graça e paz, meus queridos. Deus abençoe, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei qual será o horário que você vai estar assistindo esse vídeo. E esse vídeo faz parte de uma série de mensagens que nós estamos ministrando, falando sobre as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, que se encontra lá em Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre a segunda carta, carta a Esmirna, a carta à igreja de Esmirna. Já falamos sobre a igreja de Éfeso. Se você não assistiu, no meu canal está aí o vídeo, carta à igreja de Éfeso. Mas hoje nós vamos tratar do assunto, a carta que foi enviada ao anjo da igreja de Esmirna. Acompanhe, vai ser algo muito edificante para a sua vida. Deus abençoe você. Se você puder, compartilha esse vídeo, curte, comenta e Deus abençoará poderosamente a tua vida. Amém? Então vamos lá para a mensagem de hoje. Vamos ler agora em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 ao 11. Acompanha comigo aí na sua Bíblia, tá bom? Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Essa é a parte em que fala sobre a igreja de Esmirna. Como eu bem falei para todos vocês, quando Jesus se direciona ao anjo da igreja, ele está falando sobre o responsável, ele está falando com o responsável da igreja, o pastor da igreja, o dirigente da igreja. E nesse caso, em Esmirna, ele está falando com o pastor de Esmirna, e ele já se revela a esse pastor, se revela a essa igreja de uma maneira muito especial. Ele diz no versículo 8: e ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então você percebe aqui que Jesus ele já se apresenta como um vencedor. Ele se apresenta como alguém que morreu, mas reviveu, que passou por tribulações, que passou por açoites, que passou por grandes provações, mas que ele venceu, que ele superou, que ele ressuscitou ao terceiro dia. E essa palavra, ela já nos estimula, ela já nos garante de que ainda que você e eu venhamos passar por tribulações, por provações, assim como esta igreja de Esmirna iria passar, e nós ainda vamos falar sobre isso, mas mesmo passando por tribulações, mesmo passando por problemas, por dificuldades, a Bíblia, a palavra de Deus, o Senhor Jesus, o Pai, o Espírito Santo, já chama você e a mim como mais do que vencedor. O Senhor Jesus se apresenta para essa igreja como vitorioso. Porque quantas pessoas veem Cristo, veem Jesus como aquele ser que está ali pregado no madeiro ainda, mas não. A obra não parou por ali. Ao terceiro dia ele ressuscitou.
E eu profetizo sobre a tua vida que, ainda que você esteja vivendo intempéries, problemas, dificuldades, tribulações, a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Jesus passou um período muito difícil, mas Ele é Senhor, Ele é Deus, e Ele foi ressuscitado, Ele ressuscitou e hoje está à destra de Deus, à destra do Pai. E eu profetizo sobre a tua vida que, em nome de Jesus, toda tribulação, toda dor, todo problema que você esteja enfrentando não será suficiente para te manter caído, para te manter abatido, porque aos abatidos Deus levanta, porque você é filho de Deus e você é mais do que vencedor. E já no versículo 9, acompanha comigo, diz assim: conheço as tuas obras, olha só, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. A gente percebe aqui, com a igreja de Esmirna, os problemas que ela estava enfrentando, a igreja. Jesus disse: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, e eu conheço a tua pobreza. A gente percebe aqui que a igreja estava experimentando uma severa retaliação, uma perseguição, uma tribulação e até a pobreza, por causa simplesmente da fidelidade a Deus. E a igreja, ela passou por isso, ela vivenciou isso, essa tribulação por conta da sua fidelidade a Deus, da sua maneira de ser fiel a Deus, o seu estilo de vida em fidelidade ao Senhor. E a gente percebe que muitas pessoas também nos dias de hoje, por serem fiéis a Deus, ainda passam por grandes tribulações. Vemos aqui, queria que você acompanhasse, nós vamos ler um texto também que se encontra em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16, e diz assim: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Os versículos anteriores, versículo 14 e 15, diz assim: se pelo nome de Cristo sois envergonhados, vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Aí ele diz, no versículo 15, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. A gente vê aqui que suportar o sofrimento por amor a Deus o glorifica. O que você não pode, e o que essa igreja não estava sendo acusada disso, é de você padecer por conta dos seus próprios erros. Ele fala que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão, como malfeitor. Mas se você padece por ser cristão, por causa da sua fé em Cristo, por causa do seu posicionamento, glorifique a Deus. O sofrimento, suportar sofrimento por amor a Cristo, por amor a Jesus, por amor a Deus, glorifica Ele. E eu quero dizer uma coisa para você: se você tem passado um período de tribulação, assim como a igreja de Esmirna estava passando esse período de tribulação, por amor a Jesus, fique tranquilo. O próprio Jesus disse o seguinte: você é pobre, eu conheço a tua pobreza,
Olha só o que Jesus está dizendo. Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Como assim, pastor? Jesus está dizendo, eu conheço que você empobreceu por amor ao meu nome, porque várias pessoas mau caráter estavam ali na igreja, perseguindo a igreja, matando membros da igreja, e muitos dos bens dessas pessoas da igreja estavam sendo saqueados, roubados. E aí essa igreja, pessoalmente, cada um dos membros estava empobrecendo. Só que aí Jesus declara e diz, eu conheço a tua pobreza, o teu empobrecimento, mas eu quero declarar que você é rico. Rico como? Rico para com Deus, porque mesmo empobrecendo, mesmo diminuindo os seus bens, você continuou sendo fiel a mim. Você vê que nessa igreja não há nenhuma repreensão, apenas elogio e alerta à igreja. E aí Jesus, ele diz, você, falando para a igreja, através do mensageiro, através do pastor da igreja, ele diz, você é rico. E eu vejo aqui que Jesus, ao soberbo, ele abate, mas ao humilhado, ele exalta. E eu não sei se você hoje se encontra humilhado por alguma situação, mas eu quero declarar que se você tem sido humilhado pelo seu amor a Cristo, pela sua fidelidade, pelo seu posicionamento com Deus, Deus há de ser em teu favor. Fique tranquilo, porque essa situação não vai durar para sempre. Deus é contigo. Continuando ainda no versículo 9, diz assim, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. A gente vê aqui que os judeus que não criam em Jesus Cristo, eles estavam movendo uma perseguição à igreja de Esmirna. E Jesus chega a dizer que eles estavam blasfemando. Aqueles que se diziam judeus, mas não eram, estavam blasfemando. Mas não estavam blasfemando apenas de Deus. Sabia que é possível blasfemar de uma pessoa também? Eu queria ler algo para você, diz assim, blasfêmia é uma ofensa contra Deus, contra algo ou contra alguém que é consagrado por Deus ou para Ele. Significa proferir palavras injuriosas, calúnias ou difamações que atacam a honra e a dignidade de Deus ou de algum servo ou serva de Deus. E aí eu quero falar isso para você. Quem sabe a sua honra, a sua dignidade, por conta de uma perseguição no trabalho, na igreja, está sendo blasfemada. A gente percebe aqui que se nós somos verdadeiramente homens e mulheres de Deus, Deus está ciente daquilo que te acusam ou infamam. E também de cada investida contra a tua honra, contra a tua dignidade e até contra a tua vida física, como também no caso da igreja de Esmirna. E você, assim, talvez a semelhança da igreja de Esmirna, você tem vivido momentos de perseguição. Pessoas têm atacado a sua dignidade. É a tua dignidade moral, a tua dignidade, assim como estavam atacando a dignidade moral, espiritual da igreja de Esmirna, blasfemando contra a igreja, blasfemando contra Deus. E há pessoas que são assim também nos dias de hoje. E muitos de nós que
procuramos servir a Deus com sinceridade, com honestidade, mesmo procurando fazer aquilo que é certo, há pessoas que vão criticar a nossa maneira de agir e vão blasfemar, vão ir contra a nossa dignidade, vão ir contra a nossa honra. Até mesmo você, meu amigo pastor, pastora, algum obreiro que tem servido a Deus com fidelidade. E por servir a Deus com fidelidade, por causa da inveja, por causa de algumas pessoas não concordarem com alguns posicionamentos que vocês tiveram em Deus, elas acabam blasfemando, indo contra a sua honra, indo contra a sua dignidade. Mas eu quero declarar sobre a tua vida que Deus está ouvindo e vendo todas as coisas. Eu vejo aqui que Deus, ele está ciente também daquilo que falam de você quando você não pode ouvir. Porque quantas vezes nós somos atacados com palavras, com mentiras, com calúnias, com difamações, quando nós nem podemos nos defender. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Quando você não pode se defender, quando você não pode ouvir tudo que andam falando a teu respeito, e nem procure ouvir mesmo, guarda o teu coração disso. Saiba que Deus é o teu guardião. Saiba que Ele é aquele que está guardando e zelando pela tua dignidade, pela tua honra, e que por mais que blasfemem, por mais que digam calúnias a teu respeito, Deus colocará tudo no lugar e Ele mostrará que você é alguém dele, é alguém de Deus. Ele abate os exaltados, mas Ele exalta os humilhados. E quem sabe hoje você está na posição de alguém que foi humilhado, alguém que colocou o seu nome na lama, né? Algumas pessoas podem ter colocado o seu nome na lama, mas Deus, Ele há de cuidar da tua dignidade, assim como Ele fez com José, quando ele estava ali sendo servo de Potifar, e a mulher dele se engraçou pro lado dele e o acusou de ter tentado violentá-la. Deus permitiu que ele fosse preso, porque você percebe que algumas consequências e algumas coisas Deus não nos inibe, não nos imuniza de passarmos por certas situações, mas você viu a exaltação que Deus fez na vida de José. E eu profetizo a mesma coisa sobre a tua vida. Deus há de exaltar você e de te livrar de toda acusação e também do acusador, que se chama Satanás, e dos seus servos, porque há muitos servos de Satanás nos dias de hoje, inclusive dentro de muitas igrejas, e infelizmente com capa de crente, mas a serviço de Satanás. Mas fique tranquilo, Deus honrará você, Deus honrará a sua fé, a sua fidelidade. Você crê assim? E eu vejo, até mesmo ainda dentro desse texto, quando diz, eu conheço, Jesus está falando, eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Eu percebo algo, é uma visão distorcida de si mesmo. Como assim, pastor? Os que se dizem judeus e não são, são sinagoga de Satanás. Na vida cristã, escuta isso, na vida cristã não é útil presumir sobre si mesmo, se menosprezar, nem se supervalorizar. Esses judeus se achavam super judeus, pessoas
consagradas a Deus, que estavam fazendo e a serviço de Deus, mas eles na realidade são vistos por Jesus como sinagoga de Satanás. E na vida, como eu falei, é ruim, não é útil você presumir de si mesmo, porque você pode se menosprezar quando Deus te vê com bons olhos, ou às vezes você pode estar supervalorizando você mesmo, e há pessoas que se supervalorizam mesmo fazendo aquilo que é errado. Eu sou um homem e mulher de Deus, mas está perseguindo outras pessoas, está entrando em negócios alheios, se metendo em coisas que não devem se meter. E esses judeus aqui, eles estavam atacando a igreja, considerando-se homens de Deus. E eu quero falar para você, pense na sua própria vida também, que você realmente seja aquilo que você diz que é. Porque esses judeus aqui, eles estavam dizendo ser uma coisa, como eu falei, uma visão distorcida acerca de si mesmo. A cada dia, peça ao Senhor e fale: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que você não se ensoberbeça nunca, se achando algo que você não é, mas também não se menospreze ao ponto de dizer: eu não sou nada, eu não presto, mas que você saiba alinhar o teu pensamento para com o pensamento de Deus. Que você seja quem Deus disse que você é, que você faça o que Deus diz que você pode fazer, que você vá aonde Deus já preparou para que você vá. Amém? O versículo 10 diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É interessante que Deus muitas vezes, ou algumas vezes, não nos poupa de passarmos por certas situações. A igreja de Éfeso foi alertada por Jesus: Satanás prenderá alguns de vocês e vocês terão uma tribulação de 10 dias, mas seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa. E aí a gente percebe que Deus não nos poupa de vivenciarmos algumas tribulações, alguns problemas nas nossas vidas, mas a expectativa de Deus é que você permaneça fiel. E mesmo quando Ele permitir que alguma dessas adversidades te alcance, saiba que Ele tem ciência, Ele tem controle e Ele tem propósito. Ele tem ciência, Ele tem controle e Ele tem propósito. Então, quando você ou quando nós passarmos por alguma situação desafiadora, onde até Deus, aqui o próprio Jesus disse: olha, não temas as coisas que vocês vão padecer, e eis que vai ser o diabo que vai lançar alguns de vocês na prisão. Imagine a igreja recebendo essa mensagem: nossa, Deus vai permitir que o diabo lance alguns de nós na prisão? Mas Ele diz: para que vocês sejam tentados, em outras traduções, sejam provados. E a Bíblia fala que também, com toda a tentação que você estiver enfrentando, Deus também envia o escape. Então saiba que há uma ciência de Deus, um conhecimento de Deus, há também um propósito de Deus, e há também, como eu falei, um controle. Deus está no controle. E ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, Deus está com você. Assim como Jesus estava falando que estava com a igreja de Esmirna, Deus também está com você nessa luta e nessa adversidade, nessa tribulação que você possa estar enfrentando. Mas seja fiel.
Ou seja, que você, porque a expectativa de Jesus era essa, olha só o que ele diz: vocês terão uma tribulação de 10 dias, mas seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Qual era a expectativa de Jesus? Bom, eu espero, eu desejo que vocês sejam fiéis até o fim, fiéis até a morte. Ou seja, se for necessário entregar a sua vida por amor a mim, que vocês vão até o fim e eu vou dar para vocês a coroa da vida. A perseguição em alguns países e alguns locais é tão ferrenha, é tão forte, que algumas pessoas perdem a vida por amor a Jesus. Mas eu tenho a certeza, assim como Jesus revelou aqui, que a coroa da vida está preparada para cada uma dessas pessoas. Então você que está me ouvindo agora, seja fiel, mas seja fiel em todo o tempo e não em alguns momentos. O que eu percebo é que precisa haver uma constância. Ou seja, não seja fiel só em alguns momentos ou a depender de algumas situações. Bom, se for fácil, eu permaneço fiel, mas se as coisas complicarem, aí eu não vou ser fiel. Não, independente das circunstâncias, independente das consequências, seja fiel ao Senhor. E não seja fiel só por um período, mas seja fiel o tempo todo. Assim como Jesus tinha a expectativa da igreja de Esmirna, em que ela fosse fiel a Ele em todo o tempo, Deus tem a expectativa e conta com a sua fidelidade em todo o tempo. E que você receba forças de Deus para que você seja fiel ao Senhor em todo o tempo. E nós estamos finalizando já com o versículo 11, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então eu vejo nesse último versículo que nós abordaremos agora, Jesus falando para a igreja: olha, aquele que der ouvidos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele fala: ao vencedor, aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vencer o que, pastor? Vencer toda perseguição, vencer a blasfêmia, vencer as dificuldades que aparecerem na sua vida. Uma tentação, uma dor, um sofrimento, uma perda, porque muitos de nós não estaremos e não estamos imunes de passar por certas situações. Mas Jesus tem a expectativa de que você e eu sejamos fiéis. E Ele diz que aquele que vencer todas essas coisas, ao vencedor, ele não receberá o dano da segunda morte. E você pergunta: pastor, o que é o dano da segunda morte? No próprio livro de Apocalipse, só que no capítulo 20, versículo 14, diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então a segunda morte é a morte eterna. Você tem alguns tipos de morte: morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física separa o teu corpo da tua alma. A morte espiritual te separa de Deus. A morte eterna te separa de Deus para sempre.
Porque há alguém que possa ter morrido espiritualmente, mas ele seja ressuscitado, ele volte para os braços de Deus ainda em vida. Mas aquele que, morto espiritualmente em vida, ele morre fisicamente, aí se decreta a morte eterna. Ou seja, ele não entregou sua vida a Jesus, ele não consagrou, encomendou a sua alma a Deus, crendo no Senhor Jesus e sendo fiel a Ele até o fim. E aí a Bíblia fala que a morte e o inferno foram lançados num lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que também não foi achado escrito no livro da vida foi lançado lá nesse lago de fogo e enxofre. Então, meu amigo, minha amiga, a vida cristã é muito séria e você precisa estar firme, constante, sempre abundante em Deus, a obra de Deus, orando em todo o tempo, consagrando sua vida. Você precisa estar o tempo todo amando a Deus de todo o seu coração, firmado seus passos, sua fé, sua vida na presença de Deus, para que você esteja vivo espiritualmente falando. E quando chegar o dia de Jesus voltar ou de você partir desta terra, você esteja aliançado com Deus, você seja um vitorioso e você não receba o dano da segunda morte, que será dado àqueles que não estiverem com seus nomes escritos no livro da vida, porque não entregaram verdadeiramente sua vida a Jesus, ou mesmo tendo entregado um tempo, depois esmoreceram e abandonaram a fé. Então, permaneça na fé, que Deus possa conservar você, que Deus possa conservar a sua fé, que Ele possa, com o Espírito Santo, te ajudar. Mas a vida é feita de escolhas e você precisa também escolher por Deus. Deus faz a parte dele, já fez a parte dele de entregar o Filho dele para morrer no seu lugar, no meu lugar. Agora a nossa parte é crer e continuar firme na presença do Senhor. E que Deus abençoe você, sua vida, sua casa. Se esse vídeo, se essa mensagem fez sentido para você, compartilha, comenta, e que você possa também se inscrever nesse canal. E ativa o sininho, porque a terceira mensagem dessa série vai ser colocada também depois, e você vai poder conferir. Deus abençoe você, fica com Jesus, um forte abraço, Deus te abençoe, Shalom, graça e paz.